E aí, pessoal, tudo certo? Eu sou o Luiz e hoje eu vim trazer um vídeo aqui pro canal. Depois de muito tempo, acho que já fazem uns 2 anos aí que eu não posto vídeos aqui. Normalmente eram vídeos técnicos que eu trazia, questões relacionadas a Unity, a minha área de profissão, que é programação de games, né? Mas hoje eu quero falar sobre um tópico que está na minha vida no dia a dia, sempre, e é um dos mais importantes que eu vejo no mundo, só que pouca gente dá a atenção devida, que é a matemática. Eu acho que você deve conhecer muita gente que tem dificuldades em matemática, que não se vê como uma pessoa de exatas. E é muito comum, a maioria das pessoas, na verdade, tem essa dificuldade. Na minha visão, isso não é um problema da pessoa em si, eu acho que é uma estrutura no geral. Mas, enfim, a gente vai falar sobre esse tópico um pouco mais depois. Qual é meu ponto aqui? Meu ponto é a matemática e também a lógica, que está muito ligada ali, na matemática, na essência, são tópicos muito essenciais para a nossa vida, mas assim, é muito para a gente conseguir entender as coisas, a gente usa a lógica o tempo todo. Quando eu estou criando algo na programação, a gente tem que dizer exatamente para o computador o que é que tem que ser feito. A gente tem que dizer, por exemplo, tem um veículo andando e a gente quer saber se ele bateu no outro. A gente tem que saber exatamente o que tipo de situação pode causar uma colisão. Aí você pega a posição de um objeto, pega a posição de outro, vai checando a distância até que o número chegue a um determinado valor. Quando chega nesse valor, você tem certeza que bateu. E você precisa ter certeza em tudo. E a gente só consegue criar alguma coisa coesa quando a gente tem uma certeza do que está sendo feito. E é assim que a matemática e a lógica são criadas. Quando você vê alguma informação em algum lugar, alguma estatística, você também acaba tendo que criar umas variáveis na sua cabeça para conseguir criar um contexto e, com base nesse contexto, entender o que a informação quer dizer. Por exemplo, a informação diz que venderam 20 mil carros. E você tem que colocar isso em um contexto e entender o que essa informação quer dizer. Pegar uma variável, é como se fosse na programação mesmo. E como eu trabalho com estudo do dia, eu acabo fazendo isso automaticamente. Quando eu estou conversando, quando eu estou vendo sobre algum tópico, acabo na minha cabeça criando essa estruturação. Só que eu vejo que é muito subestimada a matemática. Ela é colocada de lado, ela é algo que nas escolas hoje em dia o pessoal tem dificuldade, mas tem que passar, né? Eu mesmo, assim, eu meus colegas na época, a gente estudava, mas eu gostava de estudar matemática. Meus colegas estudavam assim para passar, se passou, tudo certo, né? E também na nossa sociedade é visto como algo apenas utilitário, é uma fórmula. Você vai lá e aprende uma fórmula para calcular algo de física, uma fórmula para algo de estatística, ou às vezes nem chega nesse ponto. Mas é visto somente como uma fórmula, você aprende uma fórmula, aplica numa situação e acabou. E para muita gente, matemática acaba sendo isso. Só que matemática está em todos os lugares, a lógica está em todos os lugares. Esse é um maior problema na sociedade, porque quando você não tem uma base de matemática e de lógica, que está muito relacionada às duas, também ligada com programação, acaba que dificulta das pessoas conseguirem entender o contexto da realidade. Não dá para você tirar a matemática de áreas. Por exemplo, biologia, muitos sabem que toda hora você está vendo algo de matemática, quando vai contar a quantidade de seres vivos, contar alguma coisa, fazer uma estimativa, toda hora você está usando. Em todas as matérias, você tem que usar a todo momento. E tudo que envolve dinheiro também, você precisa da matemática. Mas, além disso, as próprias ideias, quando você conecta ideias, está muito ligado com a parte de lógica booleana, lógica de predicados, que são questões que estão na essência da matemática. E eu vejo que não é dado valor de verdade. Quando é dado valor, normalmente é dado um valor utilitário. Só, você vai aprender matemática para ganhar mais dinheiro e para quê? Pouca gente fala que você vai aprender matemática para entender melhor a nossa realidade, para entender como está a situação das coisas, entender informações, conseguir entender outras pessoas também, ao invés de ter só informações soltas. Basicamente, a minha visão de matemática e lógica é o quê? São maneiras de você formalizar coisas da vida. E o formalizar aqui, no caso,
é uma palavra que a gente usa para quando a gente pega uma informação e coloca ela de um jeito estruturado, um jeito entendível. Quando você estrutura ideias de uma forma mais coesa, consegue entender as relações entre ideias, aí você está formalizando ela, e está conseguindo chegar de uma maneira mais matemática, assim, de fazer as coisas. E o intuito desse vídeo é eu poder falar isso, que eu tenho um projeto até que eu estou fazendo há um tempo, que a ideia dele é você conseguir entender as bases da matemática. Uma nova maneira de se ensinar. Com o tempo eu venho mostrando ele com mais detalhes aqui. E a ideia desse projeto veio porque eu vejo que é um dos maiores problemas do mundo, isso daí. Você talvez tenha esse problema de aprender matemática, tem alguma dificuldade. Acho que a maioria das pessoas tem. E isso é um problema para a gente conseguir entender o mundo, como eu falei aqui, e entender outras matérias também. Eu ia falar anteriormente sobre, eu acho que era na Grécia Antiga, algum desses filósofos que tinha escrito em cima que só era permitido eles entrarem para fazer filosofia se eles soubessem sobre trigonometria. E se você tiver um negócio desse hoje em dia, a gente não vai entender como assim trigonometria. Vou fazer com trigonometria na filosofia. O que, que tem a ver trigonometria? Por que, que tem esse bloqueio? Mas esse é o problema, é isso que eu estou querendo dizer, que a matemática não é só algo utilitário. A matemática está relacionada a você entender as ideias, não só aplicar em algo de engenharia, aplicar em algo de ciência da computação, em programação. É uma maneira que a gente tem de conseguir estruturar as ideias quando a gente aprende algo na escola. E eu acho que deveria ter muito mais ênfase na parte lógica da matemática, lógica booleana. Eu posso fazer mais vídeos também no futuro sobre isso, que ensinam mais sobre conexão de ideias. Muitos concursos públicos pedem isso, mas não é ensinado nas escolas. E com essa base, que seria possível a gente conseguir entender a base de outras coisas, entender mais questões de filosofia, por exemplo, entender mais sobre qualquer matéria, sobre biologia, entender mais sobre o mundo, física, né? Entender mais sobre essa matéria também que eu gosto pra caramba. Eu comprei esse livro aqui no final do ano passado, 800 páginas, não precisava comprar, mas foi uma boa aquisição, porque eu também quero aprender mais sobre o mundo, não só aprender para ganhar dinheiro, né? Aprender para eu entender a nossa realidade. E, assim, além da gente conseguir entender toda a realidade, a gente teria também um grande salto na questão de conseguir inovar mesmo. Se a gente tivesse uma sociedade em que todo mundo entendesse de fato matemática desde o zero, entendesse lógica desde o zero, não seria tão difícil ir para matérias como engenharia, não seria tão difícil a gente ter inovações, ia ser muito mais comum as pessoas conseguirem entender questões de outras áreas, entender matéria de exatas, porque acaba tendo um bloqueio quando você não entende alguma base desse tipo, acaba tendo um bloqueio para você ir para outra área, por exemplo, uma engenharia aeroespacial, fazer inovações de engenharia diferente aí, ou criar algoritmos avançados. Tem gente, se você não souber a base, você não vai conseguir pensar no futuro. E esses são ativos estratégicos para os países, ainda mais hoje em dia, que a questão de geopolítica está tão em alta. Eu vejo que a matéria de ciência da computação, não, a matéria de inteligência artificial, ela está muito em alta hoje em dia. Todos os países querem ensinar IA para todo mundo, querem ter empresas grandes de inteligência artificial que fazem, sei lá, mil coisas diferentes, mas eu não vejo ninguém focando desse jeito de IA, focando na parte da matemática, na base mesmo. Eu vejo que se tivesse isso, de um país pegar e focar muito nessas matérias essenciais, que são essenciais para o pensamento humano, o país iria mudar completamente, talvez até nesse mesmo nível das IAs. E é algo que é base, você nunca vai conseguir fugir desses conceitos de áreas de exatas. É algo que simplesmente é verdade e vai ser verdade para sempre. A soma de 2 com 3 vai dar 5 sempre. A não ser que você mude os teoremas lá, embaixo os axiomas, né? Mas usando a matemática que a gente usa,
2 mais 3 sempre dá 5. Mas esse que eu queria falar hoje, faz tempo que eu não posto aqui. Tem esse projeto que eu já estou fazendo há mais de um ano e eu vou postar mais conteúdo sobre ele. Eu acho que eu posso mostrar um pouco desse projeto aqui rapidamente, só para dar um gosto mesmo. Porque, deixa eu abaixar aqui, ó. Tcharam. Pois é, esse é o projeto. Não lembro se eu postei algum vídeo sobre ele já, mas a ideia dele é aqui. Você tem listas de regras e você vai conseguir ver todas as regras da matemática nesse projeto. Eu não vou falar muito aqui, foi só mesmo para vocês terem uma ideia de como é que é o projeto. Mas com isso você conseguiria saber de fato por que 29 é igual a 18, como que é feito esse cálculo, usando regras básicas. Tá? Essas regras aqui são regras de definição, tem regra de raiz quadrada aqui. Essa daqui, por exemplo, é uma das regras de definição da raiz quadrada, que define o que é uma raiz. Não raiz quadrada, né? Nesse caso pode ser raiz de qualquer valor n, né? Enfim. É isso, pessoal. Vou postar mais vídeos aqui no canal, assim, como projeto da minha vida. Estou muito tempo nele. Eu quero, de fato, que esse problema matemático se resolva. Eu não consegui dizer aqui o quão importante isso é para o mundo. É, de fato, algo que pode revolucionar os países, algo que todo mundo vê. Cara. Eu acho impressionante, todo mundo vê, todo mundo sabe que é um problema de ensino. Muita gente tem dificuldade, mas pouco se faz para mudar essa questão. Bilhões investidos, ninguém nunca fez um aplicativo desse que eu estou fazendo aqui. Estou fazendo sozinho, estou aprendendo muita coisa, mas já deveria ter sido feito, porque é realmente inacreditável que a gente está tantos anos parado numa coisa tão essencial, focando em muita coisa efêmera, focando em ferramenta de IA, que é importante pra caramba, tá mudando o mundo, mas isso aqui muda mais. Isso aqui vai mudar o jeito que as pessoas pensam, vai conseguir tirar a pessoa de uma limitação socioeconômica que ela tá, conseguir fazer a pessoa entender que ela consegue aprender qualquer coisa. O modelo de ensino está travado há não sei quanto tempo. Se a pessoa não aprendeu, é culpa dela, né? Mas não tentam fazer uma inovação de fato que consiga ensinar coisas tão essenciais para as pessoas que deveria ser um direito, porque quando você entende matemática e lógica, você entende melhor a vida. Você entender a vida é essencial. Quando você está com um contrato, você vai, sei lá, trabalhar, vai assinar algum contrato, você tem que ler e entender o que está acontecendo. Aí você chega na vida, a base da vida é matemática, física, lógica, as regras são lógicas, matemáticas, a nossa matéria aqui é toda de física, e você possivelmente não entende a essência e vai entender como. Né? Tem coisas que tem como entender, mas é um livro gigante aqui, não tem tanta influência, assim, não tem muitas maneiras fáceis de conseguir aprender. E como é que você vai jogar o jogo da vida se você não conhece as bases, as regras, que são essas regras que eu mostrei aqui? Eu vejo isso como inacreditável, sinceramente. Deveria ser um dos focos do mundo, maneiras diferentes de ensinar isso aqui. É complicado, mas estou em busca de uma solução para esse problema aqui. Beleza, pessoal? É isso, espero que tenham gostado desse vídeo, vai ter mais sobre isso aqui. Eu vou começar a postar coisas que eu realmente penso, porque isso era uma coisa que eu gostaria de ter falado já há muito tempo, já estou há mais de um ano aqui nesse projetinho, porque estou aprendendo muita coisa de matemática e agora estou podendo falar um pouco mais sobre essa minha ideia do que eu penso sobre essa questão. E é isso, pessoal. Obrigado, se inscreva no canal, dê um like se você gostou desse tipo de ideia e para me incentivar a fazer mais conteúdo como esse, beleza? Obrigado a todos, até mais.